Bem-vindos a mais um debate-papo. Aquela conversa agradável entre amigos, sempre de assuntos relevantes e falando de uma forma edificante. Hoje nós teremos a presença do pastor Valmilton e de sua esposa, a pastora Cleide. Nós estamos esperando que o pastor Valmilton possa entrar e aí estaremos convidando o pastor Valmilton para entrar e assim começarmos a nossa conversa com o pastor Valmilton e a pastora Cleide. Vamos ver se eles já entraram aqui. Ainda não, mas daqui a pouco deverão estar entrando. O debate-papo tem esse propósito, o propósito de estarmos sempre assim conversando com amigos de temas especialmente relevantes para a igreja. Então, vamos conversar agora com a pastora Cleide. Esperamos eles entrarem, só mais um momento, e eles já deverão estar entrando. Ok, aí estão vocês. Tudo bem? Me escutam bem? Tudo, estamos ouvindo bem, e você? Tá tudo ótimo, tudo maravilhoso, maravilhoso Amém. mesmo. Né? Glória a Deus. Deixa eu me preparar tudo aqui. Então, Valmilton e Cleide, vocês têm já anos de ministério, né? Aí com experiência no meio do povo de Deus, no meio das comunidades evangélicas, em conselhos de pastores, ou seja, já tem estrada aí, e com filhos agora, lá vivendo nos Estados Unidos. Então, eu perguntaria a vocês uma coisa que eu acho interessante, porque falarmos com duas pessoas que estão juntos no mesmo ministério, pessoas que estão cumprindo a função pastoral. Como é essa questão de pastorear como um casal de pastores? Eu creio que tudo começa lá atrás, na nossa conversão em 1975, né? Aí eu me converto, apesar de ter sido já criado dentro da igreja, tal, aquela coisa toda. E eu era gerente do SPC e ela foi ser minha funcionária. Aí, depois eu me converto, aí eu prego o evangelho para ela, aí eu mandei ela embora. Me mandou para o Banco Mercantil de São Paulo. Surgiu uma vaga no Banco Mercantil de São Paulo, ela recebeu um convite, né? Sim. E ali ela... Travou. Né, travou aqui. Você estava dizendo que assim vocês se conheceram no trabalho e surgiu uma vaga no Banco Mercantil de São Paulo e daí... E nós provamos um grande avivamento ali, vivemos um grande avivamento, né? 78, 79. Em 78 nós casamos, né? E em 79 fomos para a Argentina, vimos aquele grande avivamento da Argentina também. Estava acontecendo na Argentina. Isso, um grande avivamento.
E ali nós começamos a trabalhar com jovens e tal, com casais também já, e segue até os dias de hoje. Quer dizer, a gente sempre trabalhou junto, realmente, né? Aham. Eu digo que o dia que Deus tiver que levar, tem que levar os dois, porque um não vai saber ficar sem o outro. São 42 Existem anos. ministérios que são realmente assim de uma parceria, né, impressionante, de casais mesmo, de casais. Por exemplo, eu soube que o Billy Graham e Ruth Graham, a esposa dele, ela era essencial nos livros. Nos livros, parece-me que o único livro, talvez, que Billy Graham tenha escrito sozinho foi Mundo em Chamas. Que todos os demais foram escritos ele em parceria com a esposa. Então, essa parceria de casais, de ministério, né, é algo interessante. Ou seja, desde o início surge assim. E hoje? É interessante que você vê nesse processo como a unidade ela está muito nas diferenças também, né? Porque nós somos muito diferentes um do outro, né? Muito diferentes, né? Mas aí entra o Espírito Santo, entra a obediência, o aprendizado, né? E uma coisa muito importante, assim, que a gente tem aprendido ao longo dos anos é o diálogo, né? Que não é uma simples conversa, porque a gente chegou à conclusão que conversa vira converseiro, né? Conversa é aquilo da hora, do momento que tá o sangue fervendo, né? Mas a gente sempre tira um momento para conversar sobre algumas coisas. Você perguntou aí no início como ser pastores, né? O casal como pastores, né? E é interessante porque todos os casos que aparecem, ou todas as decisões que a gente tem que tomar, a gente sempre conversa, faz aquele diálogo, leva para os irmãos, então a gente está sempre coberto também. A gente não decide nada sozinhos, literalmente sozinhos, né? A gente conversa, decide, levamos para os irmãos, depois a gente volta a dialogar sobre os assuntos. E é interessante que as pessoas nos buscam muito, né? E os casais nos buscam como casal. Então, ali nos atendimentos de casal, por exemplo, é que a gente vê, a gente começa atendendo o casal, de repente a gente acha que é necessário atender um, depois o outro, depois volta o casal. Então, as pessoas também aqui já estão acostumadas, né, com esse nosso ministério, dessa forma. Os dois juntos. Ou seja, tem uma coisa muito assim de, vamos dizer, o conselho, no sentido bíblico, né, que busca conselho. Tanto conselho um com o outro, como conselhos que possam somar a uma boa orientação dentro de todo aquele hall de conselheiros, se nós podemos falar assim, né? Se nós podemos falar assim. Mas, então, pelo que eu compreendo, existe muito do entendimento, não apenas a conversa, mas aquela coisa que o Valmilton disse, muito diferentes, porém complementares, né? Exatamente. A diferença soma, né? A diferença soma, ela não subtrai, né? Que tem gente que tem diferença que subtrai, né? Prejudica. Mas tem gente que a diferença só melhora. É verdade. Eu acho que nesse caso, por exemplo, o que a gente tem que entender o casal, né? É que, bom, se como igreja Deus fez todo mundo diferente, com digitais nos olhos, nos dedos, tudo diferentes, né? E ele quer a unidade, ele vai levar uma igreja unida. Então, como é isso, né? Que loucura, né? Se a gente for pensar humanamente, né? Que loucura é essa? Mas eu acredito que, na verdade, essas diferenças é justamente para que a gente consiga chegar na humildade, consiga chegar ao ponto de buscar nos dois um acordo.
Então, não importa que eu pense diferente, ele pensa diferente, mas o diálogo vai fazer a gente chegar num acordo para que a gente possa fluir e continuar a caminhada. Por isso que a gente acha que os diferentes é que faz a unidade. Você tocou no ponto. Seria a diversidade, no caso. Isso. Você tocou num ponto interessante aí, que você fala de conselho, né? E esse é um princípio que nós aprendemos desde a nossa conversão. Nós louvamos muito a Deus pelos pastores que nós tivemos, não só pastores, mas casais, que nos orientaram, cuidaram da gente. E nós sempre atuamos com esse princípio, né? De buscar conselhos, sempre foi assim. Então, eu creio que isso gerou muita, vamos dizer assim, muita saúde ministerial e muito aprendizado para as nossas vidas, né? Aí nós fomos aprendendo a trabalhar um com o outro, as renúncias de um para com o outro, e assim chegamos até aqui. E até o aprendizado até hoje. Isso, aprender, enquanto estivermos vivos, vamos aprender, né? Vamos seguindo nesse processo pedagógico, digamos assim. O próprio Senhor Jesus teve uma diversidade muito grande dos discípulos dele. Você encontra desde um zelote a um publicano. Então, quer dizer, eu fico imaginando a conversa de um zelote com um publicano. Devia ser uma coisa bem desafiadora, no caso. Mas existe um livro que é chamado O Ensino dos 12, que fala que a grande vitória no discipulado foi eles terem algo que os unisse mais que as suas diferenças. Eu tenho esse livro. A pessoa de Cristo une mais do que a diferença entre eles. E de certa maneira, essas questões são também uma prova de amor, né? Claro. Existe uma prova de amor, foi o que a pastora Cleide estava falando aí, de nós podermos aceitar o outro, entender o outro, compreender o outro e amar o outro. Amar não só por causa, mas apesar de algumas coisas, continuar amando. Amar de fato, né? Isso é amar de fato. De fato e de verdade, né? Porque às vezes as pessoas têm, Valmilton, uma ideia de um pouco daquele tipo conto de fadas. Tudo tem que estar tão certinho, tão combinadinho. O príncipe sempre é o príncipe. Quando sorri, vamos dizer, os dentes brilham, né? A princesa sempre é a princesa. E sempre felizes para sempre. Então, o conto de fadas é uma coisa muito bonita, mas... Verdade. Que para chegarmos à unidade... decepcionante, né? Como? É verdade. Para chegarmos à unidade, nessa humildade, nesse aprendizado que a gente passa, né? É necessário realmente que a gente enfrente lutas, porque cada um tem o seu temperamento, né? E cada um vai reagir, cada ação tem uma reação. Então, cada um vai reagir da sua forma, da sua personalidade, conforme é a sua personalidade. E eu creio que a gente vai aprendendo um com o outro, né? Onde eu tenho que renunciar, aonde eu posso ir mais além, né? Não é fácil, não, ser um casal, você sabe que não é fácil, né? Quem está casado há bastante tempo sabe que não é fácil, mas sabe que é uma arte, né? É uma arte permanecer casado. Eu sempre cito o exemplo de Jesus, né? Que a Bíblia diz que, tendo Jesus amado os seus discípulos, amou-os até o fim. Que eu digo que o desafio do amor não é amar até o fim. Que é amar que a gente ama. Né? Ama hoje e amanhã não ama mais. Então, amar às vezes é muito fácil, mas amar até o fim, esse persistir em amar, manter este amor é que é o desafio. Mas deixe-me levar a uma outra situação que nós tivemos a experiência, nós, que eu digo, um grupo de pessoas
que viajamos juntos. Eu junto com Luciana, pude viajar junto com vocês, né? E estivemos lá em Israel. Em Israel. Isso. E eu quero trazer esse assunto de Israel. Eu sei que a Cleide, então, ela foi muito especial a viagem de Israel para ela, pelo menos pela quantidade de fotos que ela batia, a gente sabe que estava gostando muito. Como é isso? Que às vezes as pessoas perguntam, o que acontece quando alguém vai a Israel? O que muda? O que acontece? Que visão chega à pessoa? Olha, eu posso falar um pouco sobre isso, porque eu sempre fui muito resistente a ir. Sim. Né? Sim, interessante. Primeiro que eu era uma pessoa medrosa de avião, né? A primeira viagem que eu fiz de avião para a Argentina, aí a gente estava indo aqui, saindo do Galeão, e a Cleide, olha o Corcovado, olha que coisa mais linda, e eu, sério, fechado assim. Aí ela perguntou, você está com falta de ar? Eu falei, não, estou com falta de terra mesmo. Mas eu fui curado, hoje eu não tenho mais problema nenhum. Agora, em Israel, você tocou um assunto interessante, que é trazer à memória o que me dá esperança. E Israel, eu dizia, para que eu vou a Israel? Terra Santa, essa é coisa que não tem necessidade, um dia eu vou estar na Terra Santa. Mas só quem está lá, quem passou por lá, é que pode realmente falar das experiências fortes que nós tivemos. São enormes. Você estava lá e nós vivemos dias e dias, a cada segundo, a cada minuto, com muita intensidade. Eu costumo dizer para as pessoas assim, olha, você traz uma teologia completa quando você vai a Israel. Eu não diria que foi uma viagem única, foi tão tremenda que foi única. Não, porque eu quero voltar lá, né? Então eu posso dizer que foi única. Tem que voltar. Eu quero voltar. Mas para mim foi tão importante, porque era um sonho. E era um sonho quase que irrealizável. Interessante. Né? Então, para mim, assim, ir a Israel foi andar em cima da Bíblia. E quando eu falo muito isso, bem. Eu me arrependo, porque eu realmente me sentia andando em cima da Bíblia, com aqueles ensinamentos maravilhosos daquele guia, com aquelas visitas maravilhosas que a gente fez. Então, eu não queria perder nada, né? Por isso que eu tirava foto, eu filmava, eu isso, aquilo. Mas, assim, acabou que nós perdemos algumas coisas, mas resgatamos muitas também. Então, isso tudo foi maravilhoso para mim, e eu não coloquei um ponto final aí, eu coloquei uma vírgula, porque eu vou voltar em nome de Jesus. No nome de Jesus, quem sabe, né? A Beth lá está planejando para o próximo ano, mais para o final do ano, quem sabe vamos todos juntos de novo. Volta. Quem sabe a gente volta lá e tudo mais, passa de novo na Itália e vê de novo o pastor Giuseppe. Né? Sempre outra coisa também muito importante para mim, que talvez vocês não saibam, ou eu não disse, não sei, que a Itália, uma visita à Itália para mim também era um sonho. Era um sonho de criança, né? Era um sonho de infância. Que coisa! Porque os meus avós paternos vieram da Itália. Então, eu tinha muito desejo de conhecer Roma. Eu tinha desejo de conhecer Roma. Então, quando surgiu essa oportunidade e a gente ia ficar, acho que 5 dias em Roma, eu fiquei maravilhada. Né? Foi outro sonho que Deus realizou. Que foi tudo assim, para mim foi presente de Deus mesmo. Amém. Não, é verdade, é verdade. E a Bíblia diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Verdade. Ou seja, Deus realiza sonhos. Deus dá sonhos e realiza sonhos. Agora eu pergunto a vocês, porque cada pessoa tem aquele lugar que cria uma identidade maior quando caminha por Israel. Qual foi o lugar que tocou cada um de vocês?
Ah, Luiz, olha, pergunta difícil, hein? Difícil. Pergunta difícil, eu sei. Você está igual um Eu sei. repórter aí, que a pergunta é difícil. Me marcou muito o Getsemane, muito o Getsemane. Mas também aquele momento em que onde Pedro andou sobre as águas, que a gente estava naquele barco, ali também me marcou muito. Esse foi um lugar que me marcou também bastante, e assim, que mexeu muito comigo foi o túmulo. O túmulo vazio. A Luiziana também. Mexeu tremendamente comigo, principalmente porque nós fomos numa época, você se lembra, que não era verão. Então não tinha tantas filas, e nosso grupo entrou sozinhos, né? Nós entramos ali e cantamos, e foi realmente, assim, para mim, maravilhoso e inesquecível até hoje. É que nós fomos numa época de inverno, né? Janeiro é inverno ali. Então, não tem tanta gente, está fora das festas e tudo. Não era alta temporada. Pra gente foi bom, né? Pra gente foi bom porque foi mais fácil, né? A gente também nunca tinha visto neve, né? Para nós foi novidade. Isso aí. Colinas de Golã, né? Vocês viram neve nas colinas de Golã. E é uma coisa que, para nós brasileiros, que não estamos acostumados, é uma coisa realmente extraordinária. E, Cleide, especialmente no teu caso, dizem que quando nós voltamos à terra dos nossos ancestrais, né, terras às vezes dos avós ou dos pais, dos nossos ancestrais, dá um sentimento de volta a casa. Existe uma identidade. Você sentiu isso na Itália? Eu acho que eu senti sim. Eu acho que é uma coisa de volta ao ventre, né? Uma volta às origens. E esse foi sempre meu sonho. Como é, né? Como é aquele povo lá? Como eles são lá, né? Como é isso? E eu voltei assim, até com muita vontade de buscar minha cidadania, que até hoje eu não fui atrás, né? Mas eu posso ir atrás, porque eu tenho meu avô e minha avó que eram italianos mesmo, que vieram de lá no navio. Tal, né? Com os documentos você pode fazer isso. Né? Pois é. Ajuda na obra, então, de ir pregar em outros países, facilita muito ter uma cidadania europeia, digamos, como alguns pastores já o têm. É interessante isso. É interessante que, assim, lá, né, eu olhava aquelas coisas, aquelas ruas, aquelas árvores, aquelas flores, né? Interessante que em Roma era inverno, mas tinha árvores com flores lindas. Então, isso me tocou muito também, né? E eu olhava tudo aquilo e falava, meu Deus, se não fosse meus avós irem para o Brasil, será que eu estaria aqui? Né? Isso foi uma coisa que me intrigou também. É muito interessante isso. As pessoas não têm ideia da beleza que é Roma, né? Porque Roma, geralmente as pessoas têm, assim, né? Tem mais a ideia de Paris ou Londres. Quando se fala de Europa, as pessoas pensam bastante em Paris. Acho que se eu falo Europa, a primeira coisa que vem na cabeça da pessoa é Torre Eiffel. Embora o Coliseu é famoso no mundo inteiro. Mas Roma, cidade eterna, é lindíssimo. Uma cidade que você fica assim, com fôlego preso, de ver a beleza dela. Exatamente. E você anda em cima de história, né? Tem isso, você falou, andar em cima da Bíblia. Quando você anda em Israel, você anda em cima da Bíblia, literalmente. Exatamente. Né? Literalmente. Dizem alguns pastores que fica assim, a Bíblia tem cheiro, a Bíblia tem gosto. A Bíblia começa a ter uma outra visão. E andar em Roma é andar em cima da história. Você vê a história ali. Mas, para vocês, assim, a experiência
Valmilton falou uma coisa que é muito importante. Ele disse que ele tinha um bloqueio Sim. para voar. E tem muita gente que tem bloqueios, medos, inseguranças e tudo mais. E você disse, hoje vencido isso. Desculpe a pergunta, mas como é que você venceu isso? Olha, por isso que hoje ela é psicóloga, né? Porque uma das palavras que ela usa é enfrentamento. Eu creio que foi assim, pela fé mesmo, sabe? Foi aquele primeiro voo, depois peguei turbulência na volta, falei, nunca mais ando nessa coisa aqui. Mas assim, depois que os filhos mudaram, então, que jeito, né? E a viagem que nós fizemos para Israel, longa, Roma, Israel e tal, então, tipo assim, correu tão bem. Eu me lembro do avião, você se levantava à noite, a gente conversava. Que oportunidade que nós tivemos de termos uma comunhão, conversar sobre tanta coisa, maravilhoso. E você estando ali, até como liderando a viagem, né? Foi assim, maravilhoso, porque a gente se sentiu seguro, a gente se sentia apoiado, né? E tipo assim, aí veio essa palavra enfrentamento. Eu me lembro que a primeira vez que eu voltei dos Estados Unidos, eu cheguei aqui em casa e falei assim, ó, vira todas as fotos daqui, tira tudo. Não quero ver foto do Mateus, não quero ver foto do Lucas, não quero ver foto das crianças, eu não aguento e tal. Ela falou assim, de jeito nenhum. Você tem que enfrentar o luto. Você tem que... E olha, Luísa, impressionante, hoje isso acabou. Então tá dentro dessa... Só chorou nos primeiros dias, depois acostumou. Então tá dentro dessa linha aí que você falou, que a gente tem que encarar. E eu aprendi muito isso. E no nosso ministério a gente precisa viver muito isso, né? Muitas decisões, você tem que enfrentar. Acho que isso é companheirismo também, né? Como eu fiz isso com ele, dele encarar isso, e que foi muito bom, no início ruim, mas depois foi muito bom. Me ajudou muito. Ele também me ajuda em muitas situações que eu, às vezes, temo, e ele me dá toda a força. Então a gente tem esse companheirismo aí do casal. A Bíblia fala, né, que se um cair, o outro levanta. Se vierem contra ele, os dois resistem. Então tem esse apoio, essa coisa solidária, essa coisa comprometida, um com o outro. Mas eu vou tocar num ponto que muitas pessoas vivem, que são as decepções ministeriais. Às vezes são frustrações, às vezes simplesmente são aquilo que você não espera, as traições, né? As traições que surgem no ministério. Quando aquele que compartilha conosco, o companheiro, como diz a palavra, que divide conosco o pão, levanta o punhal às nossas costas. Então, quer dizer, e enfrentar estas situações, eu sei que vocês vivenciaram situações, algumas difíceis no ministério, e estão de pé, e venceram essas etapas todas. E enfrentar isto, as decepções. Luiz, olha, hoje eu tenho uma leitura diferente, mas não foi fácil. Não foi fácil. Hoje a gente está mais preparado, mas as traições, N situações. Eu me lembro de uma decisão que nós tínhamos que tomar, e você sempre fez parte da nossa história. E nós fomos lá no Jardim Botânico ainda, e tinha um sítio que ficaria nas nossas mãos. Por tipo direito. Assim, por direito até, né? Com o pastor e tal. E os irmãos que ficaram... E os irmãos que ficaram conosco eram pouquinho, e saiu uma turma grande na época, enfim. E eu me lembro que você me deu uma palavra, tipo assim, abre mão, não é para você, uma coisa assim, né? Aí, nós obedecemos, abrimos mão realmente, foi uma confirmação
já de sonhos que tinham, de coisas. Então aí entra, creio eu, a obediência à voz do Espírito Santo. E a partir dali... Dos conselheiros, né? Como você falou no início. Aí passamos momentos muito difíceis pós essa decisão, né? Ficamos reduzindo a 12, 13, 14 pessoas ali no Rio Comprido, mas obedecemos e fomos fiéis, né? E hoje, glória a Deus, para a glória do Senhor, nós temos já um ministério que se expandiu para Marília, norte do Brasil, Nordeste, Espanha, vários pontos, né? E nossa Petrópolis, enfim. Por quê? Porque a gente permaneceu fiel e Deus nos abençoou. Mas é muito difícil enfrentar essas situações. Hoje, a gente, quando aconselha pastores que passam por isso, eu diria assim, a minha resposta, uma das respostas é assim, o seu ministério está sendo forjado no fogo. Amém. 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 Hoje não temos sequelas, Luiz. Fomos curados, temos, né, amigos, temos você, tem o Eduardo Osias, tem tantos irmãos. E o nosso corpo, o corpo de Cristo que nós presidimos, os irmãos são maravilhosos. Estamos acompanhando o André aí, que está na fase da Covid aí, até meia crítica, mas a gente está... Ele está melhor? Ele tá já... Oi? Ele está melhor, o André? Ele está melhor, mas ele está naquele pico assim, né, que muita água, febre, aquela coisa, mas está medicado, está acompanhado, está sob controle. Quando tosse muito, abaixa muito a oxigenação e tal, né? Sei como é que tá fazendo uma semana só, né, então, mas assim, em nome de Jesus, todos eles vão ser... Geralmente é isso, né, 14 dias, até 20 dias, é aquela coisa, depois, aí passa. Mas não é brincadeira. Luiz, voltando naquela sua pergunta, que o Valmito respondeu, eu estou me lembrando, né, que na época meus filhos já estavam tão doídos, né, porque as pessoas não pensam nos filhos dos pastores. Isso é uma coisa que a gente faz questão de abrir os olhos de pastores mais jovens, né, mais novos. Olha, você tem que prosseguir, você ensina teu filho, cuida da saúde emocional dele nessa área espiritual, para que ele não venha se destruir por conta dessas coisas que acontecem. E vão continuar acontecendo. Isso aí não adianta. É fatal. Isso aí não tem como. Vai acontecer em todo o ministério. Então, eu me lembro, né, que meus filhos falavam assim, mãe, a gente não quer mais que vocês tenham igreja, mãe. Vão para uma igreja de algum pastor amigo, vão lá para a pastora Luísio, para o Valmir Cohen, esses pastores gostam de vocês, vão para a igreja de algum deles, não quero mais ser filho de pastor. Entendeu? Então, e eles sofriam calado, foi a única vez que eles se manifestaram, né? E aí nós estávamos mesmo a fim de fazer isso. De ir para outra igreja, porque a gente estava tão ferido, tão machucado. E eu acho que esse testemunho vai ser bom para muitos pastores que estiver ouvindo, claro, né? Que nós tínhamos um chamado específico, numa visão específica, que até o momento a gente não conseguia colocar em prática a visão que Deus nos dava como ministério. Porque era muito cacique para pouco índio. Então, cada um queria dar o seu palpite e a gente não deslanchava, né? E nós também conversamos com você, talvez você nem se lembre disso, mas quando nós conversamos isso com você, você disse assim, eu gostaria muito de receber vocês aqui, seria uma bênção para a nossa igreja, seria uma bênção para nós, mas vocês têm que cumprir o chamado de vocês na visão que Deus deu. Então, nós estamos aqui para colaborar com vocês e tal, mas vamos prosseguir. Foi quando, então, a gente começou a ir a congresso com vocês, para vários lugares, né, juntos, e os jovens também. Então, tem coisas que a gente não esquece jamais, né? Gratidão. É muita gratidão mesmo, porque realmente foi assim. Nós, então, esfriamos a cabeça, vamos orar, vamos chamar os filhos, vamos conversar e vamos prosseguir
conforme o Senhor tem nos conduzido, nos direcionado, e nós estamos aí até hoje. Imagina se tivesse desistido, né? Hoje o Mateus lá cumprindo o ministério, sendo abençoado. Exatamente. Deus sabe tudo. Exatamente. Não é à toa que a Bíblia, quando fala de provação, em vez de falar de privação, ela fala de persistência. Amém. Então, às vezes, nós, na provação, temos os nossos olhos mais nas privações. Mas Deus insiste que tenhamos o foco na persistência, né? Porque diz que na perseverança nós temos a experiência, e com a experiência produz o quê? Esperança. Esperança. Hoje, tudo isso que vocês têm de bagagem é esperança não só para vocês, mas esperança para vários que talvez estejam até desesperançados, né? E aí, quando vocês falam, não, ó, é como Jesus disse, né? Eu venci. Amém. Vocês também vão vencer. Eu venci. Saibam disso, vocês vão vencer. É isso. Agora, mesmo. Isso é que você falou, né? Hoje está lá o Mateus, está lá num caminho ministerial mesmo, junto com o pastor Leidmar, lá nos Estados Unidos, lá na Flórida, em Miami, e os teus filhos todos envolvidos no Evangelho. Então, a pergunta é, vale a pena? Com toda essa luta, vale a pena? Vale a pena. 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 Uma das coisas mais importantes para que a gente prosseguisse nessa fase difícil, né, das mais difíceis que nós passamos, foi um dia eu orando e chorando muito, sem entender. Eu lembro que eu me ajoelhei e falei, Senhor, eu não vou dizer nada. Eu quero que o Senhor receba minhas lágrimas e leia meu coração. E então, o Espírito Santo, naquele momento, me mandou olhar para o lado. Olha para o lado. Olha ao redor. É aquilo que você acabou de falar agora há pouco. Você está fixando seus olhos na circunstância. Mas isso vai passar. Eu estou aqui. Então, quando você olhar ao redor, você vai ver os frutos que já existem. E isso vai te ajudar a prosseguir. E aí eu comecei a olhar mesmo onde está a bênção, onde estão os frutos, né? Porque nesse momento a gente não vê nada. Tendência a não chegar, só dor. Né? Só via desgraça, só via perseguição, só via... E aí eu comecei a olhar, meus filhos nunca ficavam doentes, sempre cheios de saúde, eles eram filhos obedientes. Minha casa, mesmo naquela turbulência toda, era cheia de jovens amigos deles que moravam em casa, que se convertiam lá em casa. Então eu comecei a olhar os frutos no meio da tribulação, da provação, né? Que das coisas espirituais nós não éramos privados. Pelo contrário, existia uma produção espiritual ali naquele momento, naquela fase, e que foi muito importante para a nossa vida até hoje. Importante para nós, para os nossos filhos espirituais, que até hoje levam essa mensagem com eles, né? Na prática. Glória a Deus, glória a Deus. Ou seja, tem aquela coisa, né, de frutos que vocês estão falando, que é interessante, que a Bíblia diz que quando nós lançamos a semente, primeiro vem a relva, né? Então, a relva, ela e capim parecem a mesma coisa, né? Mas um dia vai ser diferente. É verdade. Um dia você vai ver a espiga, um dia você vai ver o fruto maduro, só que por um período parece mais que é tudo capim, né? Que não tem fruto nenhum. Mas está lá. Um dia vai aparecer. E a experiência agora que vocês são avós, vocês já estão vendo a terceira geração, já a netinha, o netinho, netinhos, né? Mas já os do Mateus já têm mais idade, já estão tomando decisão.
A menininha já está já tocando e cantando na igreja. E como é isso? Como é o vovô e a vovó? Isso é um presente de Deus. São as dádivas que nós temos. Esses presentes para nós é tipo assim, recompensa tudo que você passou lá atrás. Sim. Glória a Deus. Tudo. Porque aí volta naquele ponto, a obediência, um dia ela vai gerar frutos, né? Amém. A perseverança, como você falou, a esperança e não desistir. Não desistir. Não desista. Inclusive dos sonhos. A gente não vamos desistir, vamos prosseguir, vamos acreditar. Por mais que doa, por mais perseguição que exista, né? Não desistir é realmente o que vai nos levar à vitória mesmo, de tudo. Glória a Deus. E a nossa vitória, nessas fases assim turbulentas, elas estão no futuro, um futuro breve. Que eu chamo hoje de futuro breve, porque hoje a gente já está na Canaã, vamos dizer assim, né? Quase. Hoje nós vivemos nessa Canaã familiar. Sim. Então, é muito gostoso ver, por exemplo, a Sara ali envolvida no louvor, e não só ali, a vida dela é uma vida que é um exemplo de Deus. O Theo tem uma vida de exemplo de Deus. O próprio Vitor, filho do Lucas, é ensinado, está estudando numa escolinha americana que tudo é bíblico. Então, tudo que ele aprende é em cima da Bíblia. Aprende a ler em inglês na Bíblia. Então, é satisfatório demais, é recompensador. Então, assim, para aqueles pastores que estão enfrentando lutas, que estão enfrentando perseguições, que estão enfrentando adversidades, olha, prossiga, porque lá na frente tem coisas muito boas para você contemplar. Hoje a gente está nessa situação de contemplar. Isso é algo maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Porque tem muitas pessoas que estão passando... Aí, o seu som diminuiu um pouco. Diminuiu um pouco o quê? O seu som diminuiu. O meu som, isso deve ser flutuação da internet. Que essas coisas acontecem. Eu estou ouvindo bem a vocês, né? Amém. Agora, eu digo o seguinte, neste momento, quando nós passamos, a Bíblia diz, ainda que eu ande pelo vale, o problema do vale é que você desce, é uma depressão, e tem gente que realmente caminha na depressão em todos os sentidos, mas existe a hora que você sai do vale, e eu particularmente digo, descer parece que é mais fácil, né? Quando tem que sair, é um esforço, demanda um cansaço também, mas vale a pena sair do vale, chegar do outro lado. E quem está nesse momento, né, nessa eminência de sair do vale, e que olha e diz, mas o vale foi tão profundo que a subida também não é brincadeira. Como é que a pessoa encontra forças? Como vocês encontraram forças para sair? Porque hoje vocês estão no platô. Como vocês encontraram forças? Subindo o monte. Sim. Lembrando que Deus é Deus do vale, Deus dos montes, às vezes no deserto, mas é necessário, né, passarmos por isso para poder fazer isso que você falou, o retorno, né? Vamos subir e vamos conquistar. É porque é o seguinte, a volta, ela é mais difícil, mas ela é mais madura. Então, a gente está mais amadurecido. A gente está mais sofrido, vamos dizer assim, envelhecemos um pouco mais, né? Tanto interiormente como exteriormente, né? Então, nós temos outra visão de sair daquele lugar. E a visão eu não quero voltar para lá, mas nada vai impedir, se for necessário. Então, é nos aprontar
para o que der e vier de Deus. Entende? Então, a nossa postura foi e tem sido buscar mesmo em Deus toda a condução que a gente tem que seguir. E usar uma frase que você sempre usa nas suas pregações. No reino de Deus, a pessoa ela não precisa só querer subir. Ela desce para depois subir. É verdade. É verdade. É lá embaixo que a gente aprende. É lá no vale que a gente aprende. É no vale que se aprende. A guerra é no vale, né? A oração é no monte. É uma coisa tremenda isso que a Bíblia fala a respeito de Jesus mesmo, que quer dizer que subiu, senão que primeiro desceu. Não, que desceu. Então tem muita gente que quer subir sem descer, né? É isso aí. E Deus parece que nos ensina descendo para poder a gente subir de fato. Porque tem gente, Valdir, também que sobe para cair, né? Tem gente que sobe para cair, não sobe para ficar. No caso, me parece que, como a Cleide falou, as pessoas que amadurecem, que se fortalecem, elas sobem para ficar, para conquistar os montes. Um Caleb, né? Me dá as montanhas aí, que não me importa o tamanho do gigante, que eu... Isso aí, sempre é uma conquista, e nas conquistas sempre há uma luta. Exatamente, exatamente. Eu perguntaria a vocês, que a gente já está chegando mais ao final, qual o conselho, de tantos que vocês já falaram aqui, mas qual o conselho que vocês dariam a um casal de jovens pastores? Eu vou iniciar com uma frase, depois ela encerra aqui, que eu aprendi com o meu velho pastor, que já está na glória. Ele dizia sempre assim: Valmilton, sem lutas não há vitória, sem cruz não há coroa. Então, para esses jovens que estão começando, lute, não desista, porque um dia essa coroa vem. E eu diria também, busque conselho. Ninguém cresce sem ajuda. Tanto é que a criança, quando nasce, ela precisa de 100% de ajuda. E não é diferente no reino de Deus e não é diferente nos ministérios. Tá? Então, busque ajuda. Não tenha medo, não tenha vergonha, porque nós não sabemos tudo. Nós precisamos aprender uns com os outros. Por isso que nossa luta é chegar à unidade para que a igreja suba, né? Então, vamos nos ajudar uns aos outros, buscando ajuda, começando por nós. É isso que a Cleide falou, é muito importante, porque, às vezes, não por maldade, mas até mesmo no afã de trabalhar, de querer fazer as coisas, nós não nos relacionamos com outros ministérios. Nós nos isolamos de, vamos dizer, de tão focados que estamos no que temos que fazer. Eu não estou dizendo que se sinta melhor ou qualquer coisa, isso também existe, mas às vezes há ministérios que digam, não, eu e Deus somos o suficiente. Essa é uma frase que muitas pessoas usam, né? Mas, claro, Deus é o suficiente para todos, Deus é Deus, eu não vou discutir isso. Mas eu não sou tão suficiente. Tem um detalhe importante, Aloysio. Tem um detalhe importante que a gente fala de, como ela falou, buscar ajuda, mas também com sabedoria. Sim. Amém. Com pessoas sérias, com pessoas que têm vida, com pessoas que não vão pegar. Você está ali quase morrendo e a pessoa te mata mais, já quer te mandar para o inferno. Não. A pessoa está procurando ajuda, ela precisa ser apacentada. Claro, às vezes a gente tem que ser firme, acolhida, mas é uma escolha que tem que ser bem feita. Claro, claro. Que é aquele negócio, aonde vai pedir ajuda, com quem, né? Isso. A quem vai pedir ajuda, que é aquele negócio, conselho é bom, mas um conselho mau é destrutivo, né? Conselho mau estraga tudo, né?
É aquele negócio, um pouco de fermento leveda toda a massa. Se é um bom fermento, leveda bem. Mas se é um fermento que só vai apodrecer, fica tudo podre no final. Por isso que tem que ser na multidão dos conselheiros e não na multidão dos palpiteiros. Amém. Gostei dessa frase, gostei dessa frase. Você tem que botar no Instagram, hein, na multidão dos conselheiros e não na multidão dos palpiteiros. By Valmilton. Botar essa frase, que é uma frase boa essa. Uma boa frase para o Instagram, uma boa frase aí. Tira uma foto tua e bota essa frase aí, assim. Vai ajudar muita gente mesmo. Vamos aproveitar esse momento para orarmos pela igreja de forma geral e pelos novos ministérios, principalmente pelos casais de pastores. Nem sempre os dois têm chamado, existem aquelas coisas que um tem chamado e o outro não, mas estão casados, né? Existe quando os dois, que é o caso de vocês, os dois têm chamado e que as coisas vão muito mais fácil. E que é bem melhor que assim o seja, né? Mas eu gostaria de abrir esse momento para que vocês orassem pelos pastores, pelos casais que têm os seus ministérios. Às vezes são pastores, às vezes estão à frente de algum ministério na igreja, não vamos limitar isso, né? Sim. Mas se vocês pudessem orar, porque nós não sabemos quantos nos ouvirão e depois que ficará disponível no Instagram, pudessem abençoar essas vidas. Vamos orar então. Senhor, nós queremos colocar a igreja é tua, pertence a ti, mas nesse momento, Pai, queremos colocar os jovens, os líderes que estão crescendo, que são casados, que ainda vão casar, e nós te pedimos, ó Pai, forma uma geração, uma liderança abençoada, alicerçada, firmes na rocha. Ó Deus, e se alguns estão passando por vendavais, por provas, nós rogamos nesse momento, Pai querido, que tu entres com a tua providência, com a tua provisão, colocamos as famílias nas tuas mãos, esse grande projeto, ó Pai, a família, que é o sustentáculo, a base, não só da igreja, mas da sociedade, Pai querido. Nós te agradecemos por esse tempo que estamos passando aqui. E damos a ti toda a honra, toda a glória. Abençoa esses lares, Senhor, esses pastores que estão à frente da obra, essas pessoas que estão sendo treinadas, esses casais, Senhor, que estão sendo treinados por outros pastores, pastores jovens, Senhor, que não têm ainda a experiência de vida, Senhor. Então nós colocamos no teu altar, pedimos a tua unção especial sobre cada um deles, e que o marido, o pastor, possa, no caso de não ser os dois juntos, Senhor, possa ter o amor suficiente pela sua esposa, para que ela seja sua companheira idônea, auxiliadora nessa situação, Senhor. Levantando tu, ó Deus, essas mulheres também como atalaia dos seus maridos, Senhor, buscando diante de ti tudo aquilo que eles necessitam para prosseguir, para que façam a tua vontade ser realizada como igreja ali onde eles estão, Senhor. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Senhor, nós queremos aproveitar e orar pelo pastor André, Senhor, do ministério do Valmilton e da Cleide, pedir pela família dele, por esse problema da Covid-19, para que ele se recupere plenamente, ó Pai. Nós oramos agora pelos teus filhos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Valmilton, Cleide, eu quero agradecer e orar também para que a viagem de vocês estão de viagem marcada para poder ver lá os filhos, os netos, dar um abraço no Leidmar, né, nosso amigo comum,
e que Deus possa abençoar a viagem de vocês e possa determinar os próximos passos que virão, né, na vida de vocês aí agora com a família toda, né, nos Estados Unidos. Deus tem que apontar o que deseja aí, que o ministério está crescendo tanto e que Deus continue fazendo assim o ministério de vocês cada vez mais abundante. Tá? Nós que agradecemos. Muito obrigado. Muito obrigada pelo convite. Deus abençoe Tá vocês. certo. Um grande abraço aí e até uma próxima vez. Tá? Até. Nós agradecemos a todos que estiveram conosco aqui nesse debate-papo especial com o pastor Valmilton e a pastora Cleide, e esperamos nos ver em breve em mais um debate-papo, essa conversa entre amigos, sempre de assuntos relevantes e falando de uma forma edificante. Que Deus os abençoe. Até uma próxima vez, se assim Deus nos permitir. Amém.